Capoeira em One Piece? Gear 5 é Brasil? Eu acho que não. Mas eu vou estar aqui pra dizer que sim. Esquece isso aí, João Ferreira, pelo amor de Deus. Quantas pessoas estão vendo no YouTube? Dá pra ver? Dá pra ver. Dá. Só não sei quantos que eu tô com 20. Com dois. A gente nem anunciou nada também, né? Tinha burro pra caralho, né? Mas enfim. Não. A gente com 20 pessoas no YouTube. Olha. Escute o tambor. Vai diminuir a frequência? Não tô sabendo, não. Eles não têm assunto, né? Isso não faz sentido. Tem que ler mais o mangá, né? Um dos Freds vai morar nos Estados Unidos. Ih! É o Fred, ele vai morar com o chefe. Alguém fez grana por trás, hein? Ih, tá sem webcam, verdade. Ih! Beleza, vamos começar de novo aí. Tá ao vivo. Capoeira One Piece? Gear 5 é Brasil, BR. Faltou a bandeirinha do Brasil aqui, hein, Gutola? É a bandeira do Brasil. É? É que o código não deve ter pego. Escute o tambor. É ali o BR. Escute o tambor. Quem tá no YouTube aí, dá um like, por favor, pra dar aquele engajamento. Isso, Lembrar dê no like chat, lá. eu esqueci de... Dá like, tem no isso. YouTube tem que dar like, hein? Quando o céu fica escuro e a vida diz não. Quando tudo parece sem solução. Escute o tambor no seu coração. Mas isso aqui é apropriação cultural, né? Como é que um japonês vai querer falar de capoeira? Se bem que a gente roubou o jiu-jitsu, né? Então tudo certo. Então tá um A gente roubou o jiu-jitsu e existe um mangá de capoeira já. Existe. batuque, né? O gigantesco Batuque. É horroroso. Top 5 piores mangás que eu já li, inclusive. Apoie o produtor brasileiro. Nem que seja pra falar mal. Tudo é bom. Todo engajamento é bom. E toma. O barulho do Bino Ball é muito maneiro, tá maluco? Nika, o lendário quebrador de correntes. Aquele que os escravos acreditavam que traria a liberdade. Dizem que seu corpo parece borracha e sua luta ridícula faz os outros sorrirem. O Deus do Sol, também conhecido como o Guerreiro da Libertação. Mas o que isso tem a ver Toma, tá? com capoeira? Ou melhor, Porra, tá existe estiloso, algo pai. nessa Tá história maluco. que não seja capoeira? Eu sei que isso pode parecer absurdo até mesmo em primeiro momento, mas quanto mais eu te contar, mais vai fazer sentido. Só que para isso, a gente tem que fazer um mergulho. Um mergulho na história. No maior conto de liberdade de toda a humanidade. Na nossa história. Tô um pouco preocupado com essa afirmação, mas vamos lá. No tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, como uma pancada doía. Quando cheguei na Bahia, a capoeira me libertou, e até hoje ainda me lembro das ordens do meu Senhor. Trabalha, nego, nego trabalha. Capoeira. É uma dança? Uma luta? Arte marcial ou manifestação cultural? Eu diria que mais do que isso. Capoeira é um símbolo. O símbolo mais forte de libertação do povo escravizado brasileiro. Nos últimos meses eu tenho pensado bastante sobre isso, e a verdade é que existem inúmeras similaridades entre o conceito do Gear 5 e a história de luta de resistência brasileira e, por sua vez, também a capoeira. Similaridades suficientes para parecer que as gritantes coincidências eram mais do que isso. E no final das contas, se o Oda utilizou de um único registro a entidade de Joy Boy como referência e fez a base de um personagem extremamente importante para a história conceitualmente, faria muito sentido se ele fosse preenchendo a trajetória desse personagem com a maior história de resistência do mundo inteiro. Na verdade, era um capoeirista, era um justiceiro, era um temido. Ele defendia preto, branco, pobre, rico, tá apanhando,
tá fazendo o que de maldade com o cidadão? Ele Apanhando, defendia. tá fazendo. Ele entrava na briga, podia ter 4, 6. Ele se metia para defender o fraco e o oprimido. Quando eu digo que a capoeira é um símbolo da libertação, não tô exagerando. É impressionante que ela tenha sobrevivido e ganhado forma depois de tantas centenas de anos de massacre cultural. A capoeira não surgiu como um esporte, não tinha livro de regras, tampouco uma escola. Ela foi passada de boca a boca pelas pessoas escravizadas no Brasil. E era uma prática até mesmo proibida por lei pouquíssimo tempo atrás, mesmo depois do fim do período oficial da escravidão brasileira. Um pouco depois da Lei Áurea ser assinada, Marechal Deodoro da Fonseca abriu um decreto. Um decreto que proibia a capoeira. Capítulo 13. Os vadios e capoeiras. O número persegue, não tem jeito, né? Não. Então. Exercícios de agilidade e destreza corporal. E vocês sabem quem que legalizou a capoeira de novo? Lula. Lucas Buda. Verdade. Começa com ele também, né? Denominação capoeirada. Eu te amo, Lucas Buda. Renan, muito obrigado, bem-vindo. Sendo mais um Coca aí no YouTube, tamo junto. Mas mais velhos do que 14 anos poderiam ser retidos em instituições disciplinares até os 21 anos. E os adultos que praticassem a tal capoeiragem por aí poderiam sofrer penas diversas, dependendo do caso. Mas agora, elas não mais envolviam as tradicionais 300 chibatadas, como anteriormente. Pelo menos na teoria. A ordem expressa para a polícia era de suprimir ou arquivar no esquecimento a capoeira e o candomblé. A desobediência implicava amargar no chilindró das casas de correção. E esse decreto continuou válido até 1937, praticamente 50 anos depois. Mas o que exatamente era temido? Que mal aqueles movimentos ao som dos tambores representava? Por que queriam apagar? Porra, a República Velha era uma maravilha, né? Opa! Puta que pariu. Capoeira da história? Aos poucos crescia o receio de que no meio daquela euforia Isso é porque vocês estavam libertos, né? Esse é da tal liberdade. contagiante da agitação convulsiva. Mas eu garanto que eles podiam twittar com tranquilidade. Ah, eles podiam. Se tivesse Twitter naquela época, eles... Caraca, eu preciso de uma outra tela. Agora fodeu. Muito obrigado, Sik. Tamo junto. Daqui a pouco eu vejo o que é. Porém, sob controle, estivesse gerando a consciência de uma conformação de identidade étnica. E o que seria mais grave, germinar embriões de revolta ou esboço camuflado de uma resistência guerreira. O poder dominante, temendo prejuízo econômico, tinha insônia só de pensar que o desejo de liberdade pudesse contaminar as senzalas. Historicamente, a capoeira era muito difícil de se entender pelos não escravos, seja pela complexidade dos movimentos, pela dificuldade de conexão cultural ou até mesmo conceitualmente. Afinal de contas, é uma dança ou uma luta? Eu vou invadir! Aqui nessas terras é proibido lutar! Quem disse que isso aqui é luta? Por favor. Pede, Guto, você tem 800 mil inscritos. Coloca esses putos pra ver o besouro. Fala desse filme, por favor, nesse vídeo. Muito bom, cara, tá maluco. Capoeira é dança. Joga pra Essa molecada. é uma questão que levantam até hoje, até os dias de hoje você ouve essa indagação. E acredito que qualquer um que pratique capoeira há algum tempo e já tenha uma proximidade com a cultura, saiba a resposta. Mas quem tá de fora não. É uma mentira muito grande, porque não é luta, nem é jogo. Não é jogo, mas é luta. Não é jogo, mas é brincadeira. Não é brincadeira, mas é de verdade. E com essa dúvida, a capoeira conseguiu se desenvolver na trajetória da história. Era possível treinar o seu corpo sem que ninguém percebesse. Temos a inteligência marcante do negro, onde ele sempre foi estrategista para poder conseguir sobreviver. A tal da malandragem, né? Que é dito como malandragem. Para poder enganar toda uma situação e se manter vivo no espaço. Ensinar os mais novos a se fortalecer, a lutar,
a como revidar quando fosse a hora certa e necessária. Tudo isso em silêncio, enquanto os de fora zombavam da capoeira. Não entendiam muito bem aqueles movimentos e olhavam uma cambada de pessoas escravizadas fazendo e achavam apenas que era macaquice, que era uma coisa idiota, que eram movimentos ridículos. Vocês estão pensando o quê? Que essa dancinha mete medo em alguém, é? Essa fingição de luta? Essa expressão bando de fingidor? E tudo isso ficava ainda mais enigmático para quem via de fora, porque a capoeira era jogada com uma máscara. Os capoeiristas vestiam uma máscara, mas não uma máscara de pano, uma máscara de plástico, uma máscara de ferro, um capacete ou algo assim. Não, os capoeiristas usavam como máscara o sorriso. O sorriso é a marca registrada dos capoeiras e vadios desde sempre. Seja 400 anos atrás para enganar o feitor e fingir que estavam apenas dançando, estavam apenas brincando, praticando as suas coisas que não tem nada a ver com nada, ou para se manter firme, apesar de todo o sofrimento. E isso indignava as pessoas que não entendiam. Como, mesmo naquela situação toda, o capoeira conseguia sorrir? E então, temos a junção de duas respostas para essa questão. Primeiramente, o sorriso servia para si mesmo, para alimentar a si mesmo, para se fortalecer, para ter uma motivação e para conseguir se animar. Mas acima disso tudo, o sorriso era um símbolo que mostrava para os próximos que estavam ao redor. Mostrava que eles conseguiriam sorrir mesmo naquela dificuldade. Mostrava para as próximas gerações que era possível não ser definido apenas pela dor, pelo sofrimento e por tudo que eles passavam. Apesar de tudo, ainda era possível sorrir. E ao mesmo tempo, esse sorriso dado alimentava as forças para que eles continuassem dia após dia na esperança, na busca da resistência. A resistência que um dia traria frutos, pode não ser nessa geração agora, pode não ser na próxima, pode demorar talvez umas centenas de anos, mas se você desistir, ela nunca vai chegar. Um pode ser forte, pode ser valente, mas 2 é mais forte, 3 é mais forte ainda. O povo todo junto. Isso aí, pô, tem que juntar na porrada. E não deixe que nada separe vocês. Eu sou a favor. Nada. Essa porra de luta de honra aí é o caralho. Junta e na porrada. É raiz e fundamento, é louvor e é lamento, corpo e alma em movimento. Não existe capoeira sem alegria. Ela pode ser expressada de outras maneiras em períodos históricos, mas o que alimenta a capoeira é a felicidade, a ginga, o molejo, a tão falada malandragem. Coragem é coisa de burguês. Esse hábito de se mover, esse jeito de se mover, esse jeito de levar a vida assustava. Deixava qualquer feitor, qualquer senhor de escravos tremendo, porque eles não conseguiam compreender de onde vinha essa força. E isso fazia com que a capoeira não fosse levada a sério por alguns, mas aqueles que a conheciam e entendiam como isso era uma força que gerava resistência, a temiam e queriam com todas as forças possíveis suprimi-la, apagá-la, fazer com que ela nunca tivesse existido. Boa noite, Vigilância 666. Aqui é o Capitão Thomas Cincão. Muito obrigado, Capitão, pelo cincão, hein? Tamo junto. É que vocês não escutam, né, foda? Não. Mas ele falou, boa noite, Vigilância 666. Aqui é o Capitão Thomas Cincão. Muito obrigado. Obrigado, uma das coisas que a gente até comenta muito, se vocês aí do YouTube também não conhecem, a gente tem um projeto chamado Mãe do Luffy. Verdade. Que a gente comenta sobre, eu e o Guerreiro, mais especificamente, comenta sobre o volume de One Piece. E uma coisa que fica cada vez mais clara conforme você vai progredindo na leitura de One Piece é que ele sabe ser muito generalista, né? A ponto de que essa história, por exemplo, eu acho que uma das coisas mais geniais do Oda é essa, que ele consegue criar uma história que é generalista ao ponto de você, em qualquer parte, em qualquer momento, em qualquer lugar que você esteja, consegue fazer essas ligações bem abrangentes sobre o que ele está contando, né? Porque por mais que você tá vendo um vídeo do Guto, por exemplo, e não é assim muito bem e tal.
né? Mas o que importa, eu acho, e o grande, pelo menos pra mim, o valor desse vídeo é que ele conseguiu fazer grandes associações e ir atrás de muitas coisas porque o assunto é interessante do One Piece e ele foi generalista o suficiente para que desse para fazer ligações com coisas que você tem dentro da sua própria história. Isso é muito interessante, isso é muito difícil de se fazer nesse ponto, assim, nesse nível. É bem difícil. Tanto que, geralmente, as obras que são mais abrangentes, fazem mais associações, as obras que conseguem fazer esse tipo de coisa, né? Ser generalista o suficiente para que o maior número de pessoas consiga se identificar com o que você tá falando, né? Então é bem, bem, bem legal. E é bem, bem, bem difícil de fazer. Mas todo mundo tem que fazer, né? Quem lê Shonen Jump sabe muito bem. Todo dia tenta. Drum Island é tipo o SUS, exatamente. É tipo o SUS. Por isso que lá nos Estados Unidos eles não entenderam nada do Drum Island. É verdade. Não tinha que pagar? Como assim? Não, mas aí chegou os Estados Unidos, que é o Apple, né? É o próprio Estados Unidos. Falou, agora tem. Então. だろうな。それは歴史から消された名前。だが、人が望み続ける限り、その存在が消えることはない。 E dentro das práticas culturais relacionadas à capoeira, é claro que temos a musicalidade. O reco-reco, o pandeiro, o birimbau, o atabaque, que também é popularmente conhecido como tambor. O tambor, né, era quem comandava o ritmo. Então, o tambor era o mestre de capoeira. Dentro de uma roda, o ritmo do jogo é ditado pela música. Músicas essas que vêm para contar vários períodos históricos, sejam ladainhas tristes, que contavam causos do passado, sejam músicas que contavam acontecimentos do cotidiano e davam dicas para as pessoas lidarem com essas coisas, ou até mesmo músicas que lembravam sempre da esperança e mencionavam um lugar, um reino. E aqui estamos falando de uma palavra que é mencionada em inúmeras e inúmeras músicas de capoeira em qualquer canto do Brasil, que é Aruanda. Aruanda, historicamente, teve o conceito muito alterado com o decorrer do tempo, o decorrer das músicas. Afinal de contas, a gente não tem registros históricos em livros e bibliotecas. Tudo isso sobreviveu por conta da oralidade. Mas a visão sobre Aruanda, hoje em dia, está relacionada a esse lugar um pouco mais espiritualizado, em que as pessoas possam descansar. Mas acredita-se que tudo isso vem, na verdade, como uma versão um pouco diferente de Luanda. Luanda, local que alguns dos escravos que vieram para o Brasil sonhavam em voltar. Um lugar que, segundo as músicas, era muito mais tranquilo. Existia paz, as pessoas eram felizes, não tinha escravidão. O sol brilhava o tempo inteiro. Era um lugar bom para se estar. Sou vento que sopra, eu sou capoeira. A luta é de um povo pra se libertar. Aruanda é... E dentro da roda, essas músicas não apenas conectam o capoeirista com a ancestralidade e nem contam apenas essas histórias, mas comandam como as coisas vão acontecer. Se o mestre ou o cantador puxa uma música mais lenta, uma música mais calma, você precisa jogar nesse gingado, nesse ritmo. Se de repente ele acelera, puxa uma música mais violenta, uma música mais veloz, uma música mais selvagem, você precisa acompanhar também. Conceitualmente, disse que o ritmo do atabaque define a batida do seu coração. O batuque de lá, oi batuque de cá. Tem alguém que nasce assim, ouvindo o batuque do coração, vendo o rumpilê, sem medo de bater. Batuque de cá, batuque de lá, oi batuque. Parece Engraçado, né? Toda essa mistura de conceitos. No fim das contas, a gente tá falando ao mesmo tempo de capoeira e de anime. Aqui, podemos imaginar um jovem brasileiro na praia, fazendo movimentos engraçados de um lado pro outro, vestindo sua tradicional roupa branca de capoeira. Roupa essa intimamente conectada tanto à capoeira quanto às religiões de matrizes africanas, enquanto ostenta um cordão com uma cor diferente na cintura.
junto com seus amigos, rindo, gargalhando, aproveitando o momento de felicidade, mas não se esquecendo de tudo o que aconteceu, de tudo o que os trouxe para aquele momento, de tudo o que ele passou e o que as pessoas ao seu redor passaram. Conectado a toda uma história de ancestralidade, conectado aos antigos capoeiras e malandros que vieram antes dele, e de como, ao redor do tempo e da história, todos eles lutaram pela liberdade. Não é apenas pelo uso das roupas brancas, não é apenas pelo seu coração bater no ritmo do tambor, não é apenas por existir em One Piece um reino perdido lendário que as pessoas gostariam de viver, não é apenas pelo Nika ser o deus do sol que libertava os escravos e que as pessoas escravizadas sonhavam com ele o tempo inteiro, não é apenas pela trajetória do personagem do Luffy ser basicamente de libertação de uma ilha após a outra com um sorriso no rosto, enquanto fazia movimentos que eram considerados ridículos, nem mesmo porque a figura do passado de centenas de anos atrás foi possivelmente traída e esperam o retorno dessa figura até os dias de hoje, e nem mesmo porque Nika carrega uma lança, assim como em todas as ilustrações principais de Zumbi. O que mais se destaca é o conceito da liberdade. Depois de ver essa série de coisas que estão relacionadas à história tanto do Brasil, quanto da capoeira, quanto da resistência dos pretos brasileiros com os movimentos que a gente tem atualmente na história de One Piece, você não consegue deixar de relacionar. E assim, de verdade, por mais que seja apenas uma lista infinita de coincidências, eu acho isso igualmente interessante. Porque no final das contas, culturas diferentes, pessoas diferentes em pontos diferentes da história teriam chegado na mesma resolução, na mesma resposta de que esse é o melhor jeito de resistir e continuar lutando pela liberdade. Então, no final das contas, querendo ou não, o Gear 5 é capoeira. Oi, batuque de lá, oi, batuque de cá. Arrumando batuque não pode parar. Muito bom, hein? Muito bom vídeo, hein? Achei a leitura muito maneira mesmo. Uhum. Bom vídeo mesmo. Ele... O Guto tá fazendo vídeos assim agora ou esse é tipo... Acho que foi só esse vídeo. Foi só esse vídeo mesmo. Foi bom, parabéns, Guto. Muito bom, muito bom. Acho que assim, entrar na discussão se faz sentido ou se não faz sentido é... Porra, é o valor negativo, tá ligado? Sinceramente. Uhum. Mas eu acho muito legal quando consegue fazer essas ligações assim. Porque uma ligação... é legal que ele fez o vídeo tentando ao máximo não se afastar muito do assunto do que o Oda tava trazendo, porque acaba se diferindo muito de um vídeo de tipo, o Oda é igual o Kafka. Aí o cara passa 20 minutos falando do Kafka e ele pegou uma frase que o Oda colocou pra falar que o Oda e o Kafka conversam, sabe? Então, Só porque ele queria falar do Kafka. Sim, eu acho muito legal.